Eu acho que é muito mais top-down do que bottom-up. Como que a liderança está comunicando a mudança? E como que a gente está fazendo essa informação cascatear e impactar da maneira correta as pessoas que vão ser de fato impactadas pela mudança? A informação pela informação vai gerar ruído, vai gerar sentimentos e vai gerar reação. E aí é natural do ser humano que você se defenda, que você resista. Agora, se isso vem empacotado de uma boa conversa, de um bom direcionamento, o medo cessa. A única constante é a mudança. Essa frase tem 2.500 anos, é do filósofo Heráclito de Éfeso, e sabendo que sim, tudo, gente, pode mudar a qualquer momento. Será que tem uma forma da gente se preparar para aquelas voltas que o mundo dá? Olha só quem está aqui, é Juliana Guidolin, a nossa executiva de negócios da Bravende. Ela é psicóloga, é cantora, entende um tanto de empresa até para poder dizer, olha, isso aqui vai mudar. Vamos se antecipar e já treinar o pessoal? Preciso fazer uma pergunta inicial para você. A sua vida, Ju, mudou assim, né? Da noite para o dia. O que foi que aconteceu? Seja bem-vinda. Obrigada, Bravende, por esse convite, por essa oportunidade. Mudou. No auge dos meus 30 anos, eu perdi meu pai. E eu tinha uma constituição de casa, uma constituição de vida bem diferente do que eu tenho hoje. Então, com a perda dele, eu perdi também o alicerce da minha casa e a gente precisou se reestruturar para viver uma jornada diferente, uma vez que o provedor já não estava mais lá e os nossos sonhos foram confiscados de alguma maneira pela dinâmica que a vida impôs pra gente. Eu comecei aqui esse episódio falando se tem uma maneira da gente se preparar para essas voltas de repentes que o mundo dá. Olhando para trás, Ju, você sente que você estava totalmente despreparada para aquela reviravolta ou você consegue perceber que, de certa forma, você tinha algum recurso interno para poder se adaptar o mais rápido possível para isso que aconteceu? Não acho que dá pra gente se preparar. Na verdade, acho que dá para se preparar, mas eu acho que não é sozinho, não é uma preparação solo do indivíduo. É uma preparação do meio que a gente vive. Eu acho que se talvez o meu pai tivesse uma outra mentalidade, fosse mais jovem, fosse de uma outra geração, talvez ele tivesse colocado a gente nesse caminho e tivesse provocado esse movimento pra gente. Mas não foi o caso. Meu pai era uma pessoa da década de 60, ele era muito conservador, tinha uma visão de mundo bastante machista, cuidava muito da gente, então eu sempre brinco que ele trazia todo mundo embaixo da asa dele. Então ele não contava que ele fosse partir. Então, a partir do momento que ele se colocava como uma figura invencível, a gente também enxergava ele como uma figura invencível e que não fosse partir. Então, a gente nunca imaginou que em algum momento, e principalmente tão jovem, ele pudesse deixar a gente tivesse que mudar o curso da nossa história. Mas eu acho que hoje, as pessoas, a juventude, ela já vem muito diferente. As famílias, elas têm um pensamento muito diferente, estimulam estudo, estimulam uma vivência maior, estimulam exploração. Então as pessoas, elas conseguem, enquanto indivíduo, se preparar um pouco mais do que eu ali naquela plenitude que a gente vivia. Eu não tinha esse olhar. Interessante isso que você traz, Ju, de falar que não é uma preparação solo. Então, sim, tem uma parte que eu posso pensar e falar o que vai mudar no mundo, não necessariamente em relação à perda de um ente querido, mas o que vai mudar do mundo, qual que é o impacto que a tecnologia está trazendo para nós, será que a minha posição ela está tão segura, o que eu posso desenvolver em mim em prol de que, se caso essa mudança acontecer, eu estarei mais preparado. Mas eu também posso fazer o inverso, que é e para minha equipe, para os meus colegas, como é que eu posso ajudá-los a estarem mais preparados, caso eu não esteja mais aqui, caso eu vá para uma outra oportunidade. Então, embora tenha sido uma vivência muito pessoal, ela também nos dá lições para como a gente pode atuar hoje dentro do universo corporativo também, né, Ju? Sim, eu acho que a palavra é inquietude. Eu acho que a inquietude promove mudanças, a inquietude provoca novas atitudes, novos pensamentos, porque quando a gente está acomodado, confortável, é muito difícil a gente querer fazer alguma coisa diferente.
Agora, quando a gente está inquieto, esse sentimento de inquietude faz com que a gente olhe o mundo, observe as coisas, se exponha mais, explore outros universos e outras possibilidades, mesmo quando você está estabelecido num lugar, porque o mundo é dinâmico, muda o tempo todo, a tecnologia está aí ditando ritmo para as coisas, a gente vai ficar para trás se a gente não se expor. E é um movimento muito diferente do que a gente via há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás as pessoas ficavam longos anos numa mesma empresa. Hoje as startups elas vêm ditando um ritmo de carreira mesmo. Quanto tempo eu estou aqui? Quanto tempo eu consigo assumir uma posição mais alta? Me interessa? Não me interessa? O meu benefício salarial vai aumentar? Não vai? Os jovens fazem muito essa conta. Então eu acho que sim, a inquietude vai mover o indivíduo, vai mover os líderes, vai mover as equipes, para que a gente deixe um bom legado e promova um ambiente de construção. Eu quero que você aí comente aqui, inquieto, se você é essa pessoa inquieta, que é essa pessoa que está buscando se antecipar a essas mudanças, até porque tenho dados provocativos, olha só, 50% das habilidades consideradas essenciais hoje, elas vão ser substituídas por novas habilidades até o próximo ano, 2025. Esse é o Fórum Econômico Mundial já encaminhando para a gente que, olha, não, já está mudando e é metade do que você é, daquilo que você sabe que você desenvolveu, vai ficar obsoleto. Sim. Então, ou você se antecipa, ou você realmente tem essa inquietude para poder se adaptar a esse novo mundo que a gente nem sabe qual que é, ou então, de verdade, vai ficar para trás. Juliana, a gente atua com educação corporativa e a gente fala muito de upskilling, que é quando a gente aprimora conhecimentos que eu já tenho, e reskilling, que é aprender novos conhecimentos, muito vinculado a esse dado que eu acabei de trazer. Quais aprendizados você percebeu em você a partir dessa mudança que foi tão abrupta? Eu acho que aprimorar alguma coisa que eu tinha já ali de conhecimento, tecnicamente eu não vou conseguir pontuar nenhum, mas emocionalmente eu potencializei algumas coisas. E eu acho que o reskilling, para mim, é o que na minha jornada é o mais forte, porque a partir do momento que aquela figura ela se dissipou, eu tive que assumir algumas posições na minha vida. Uma foi assumir interinamente um negócio que ele tinha, porque a gente não tinha nenhum know-how, até que a gente pudesse dar um destino para ele. Então eu tive que aprender a falar de produção, eu tive que aprender a falar com público, com pessoas, com funcionários, que era uma realidade que eu não tinha, porque eu vinha do universo corporativo. Outra coisa foi ter que me capacitar rapidamente em algo que eu não conhecia, porque a partir do momento que a empresa dele se desconstituiu, eu fui trabalhar com EPI. E eu não sabia nem o que era, nem do que se alimentava, nem onde vivia. E eu fiquei 3 meses em capacitação, aprendi química, rápido, uma imersão rápida. Eu fui trabalhar numa grande empresa desse segmento, que é fabricante nos Estados Unidos, e fui aprender coisas novas. E assim, eu falo que o medo é uma grande válvula propulsora, né? Para que você se mexa. Porque ou você é engolido pelo medo, ou ele te leva para um degrau mais para frente. E na nossa vida, eu sempre falo que essa não foi uma opção. O medo levava sempre a gente para um próximo caminho, para um próximo destino. A gente não se deixou acuar. Então eu acho que essas mudanças, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente fica acuado, ou a gente transforma aquilo num movimento de transformação. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Eu tive que aprender muitas coisas, me expor a muitas coisas. E a Bravend, inclusive, é um reskilling fortíssimo, porque eu saí de um lugar que era uma fábrica, eu saí de uma instituição financeira, fui vender EPI. Do EPI, eu vim para a Bravend. Há um convite de, você não quer se reconectar com as suas raízes, da psicologia, trabalhar desenvolvimento de pessoas, e aqui eu tive que partir do zero. Então eu fui o tempo todo provocada a aprender coisas novas, a lidar com uma situação que eu não conhecia, para conseguir atingir aí um resultado e o que a empresa esperava de mim. Quero saber também de quem está acompanhando a gente. Conta pra gente se você viveu alguma coisa semelhante assim ao que a Juliana viveu tão abruptamente, e como que essa situação fez você reagir. Será que você ficou paralisado, né? Você trouxe do medo, que às vezes paralisa e às vezes não.
te impulsiona. Falando inclusive em resistências, Ju, a gente sabe, inclusive lidando no ambiente corporativo, que quando vem uma mudança e as empresas hoje em dia elas estão muito no movimento de aquisição, de mudança de processo, de separação de novos departamentos ou novos departamentos sendo criados e outros se descontinuando, essa mudança ela acaba sendo muito constante e existe sim uma grande resistência das pessoas a falar, não quero participar disso. Como é que esse colaborador e a empresa eles podem fazer para minimizar um pouco essa resistência à mudança e até se antecipar quanto ao que pode vir as grandes reviravoltas? Elisa, assim, eu acho que o mundo muda o tempo todo. Se a gente resiste a uma mudança mínima, vamos pensar no mínimo. Às vezes a gente tem uma roupa que não cabe mais. Você tem que doar. É difícil você fazer isso. Você tem que doar essa roupa, não me cabe mais. Você fica vivendo um luto. E a gente replica muito das coisas que a gente vive fora do ambiente corporativo dentro do lugar que a gente trabalha. E a resistência, eu acho que é o caminho mais difícil. Eu acho que a aceitação e a colaboração, elas são os melhores caminhos. Então, como é que eu enxergo daquela mudança um momento para eu aprender, um momento para eu crescer e um momento, de repente, para eu me reconectar com essa nova estrutura? Então, quando a gente resiste a alguma coisa, a gente sofre muito mais. Isso eu posso falar de cadeira cativa. Porque quando tudo aconteceu para mim, eu demorei um tempo para aceitar que a mudança estava me chamando para um movimento. E eu acho que no mundo corporativo é isso. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem uma pessoa nova, todo dia sai alguém, todo dia entra alguém. A gente tem dois caminhos, ou a gente sofre, ou a gente aprende, acolhe e se transforma. Então eu acho que é isso que a gente tem, e não vale só para o colaborador, eu acho que isso tem que ser top-down. Como é que a liderança fomenta e passa esse conforto de que a mudança é um movimento de transformação, não de separação. Não é porque está mudando, às vezes acontece, mas não é porque está mudando que alguém vai ser demitido, alguém vai sair, o cargo de alguém está em risco. Não, a gente tá mudando porque o mundo pede transformação, muito conectado com o ChatGPT e tecnologia. O mundo pede transformação e pede que as pessoas elas abracem esse movimento de transformação e se transformem também. Então eu acho que é uma questão de união, de uma boa conversa, de uma boa fala, conectada ao movimento da mudança, porque a mudança só pela mudança, ela gera insegurança, ela gera medo, e as pessoas tendem a resistir. Então eu acho que o nosso grande aliado à mudança é uma boa conversa. Então por que estamos mudando? Estamos mudando, estamos saindo da onde, indo para onde. E isso faz com que as pessoas se conectem e abracem a causa. E os próprios projetos de educação corporativa, de soluções de aprendizagem, eles influenciam demais nesse processo de diminuir a resistência e entender, olha, a gente está mudando aqui, mas ainda vai mudar muito mais, porque a gente nem sabe o que há de vir. Então é importante também que a gente olhe melhor para o quanto as nossas soluções de aprendizagem estão colaborando com essa mudança de mentalidade. Mas inclusive tem um episódio aqui que a gente fala sobre mindset com a Silvânia, está muito conectado com você ter essa mentalidade fixa, de não vou mudar, tô apegado a essas ideias. Então a gente precisa trabalhar a mentalidade, aí sim, vem de algo mais estratégico, né, Ju? Não só de uma decisão muito rápida. Não, eu acho que tem a ver com total conexão com a estratégia. Quando a gente fala de ambiente corporativo, eu acho que é muito mais top-down do que bottom-up. Como que a liderança está comunicando a mudança? E como que a gente está fazendo essa informação cascatear e impactar da maneira correta as pessoas que vão ser de fato impactadas pela mudança? Porque a informação pela informação vai gerar ruído, vai gerar sentimentos e vai gerar reação. E aí é natural do ser humano que você se defenda, que você resista. Agora, se isso vem empacotado de uma boa conversa, de um bom direcionamento, o medo cessa. E as pessoas vão ficar menos resistentes e mais suscetíveis a embarcar nessa jornada de mudar, de entender para onde a gente está indo, de fazer acontecer a mudança de fato. Ju, eu tenho mais um olhar importante aqui, que é, por exemplo, algo como aconteceu com você, acontece também na vida pessoal dos colaboradores. E às vezes o líder ele percebe que algo muitíssimo impactante está acontecendo na vida de um colaborador e é claro que isso vai afetar inclusive o desempenho desse colaborador no ambiente de trabalho.
É possível, enquanto liderança ou enquanto empresa, a gente ter um controle para que essa influência, mesmo assim, consiga pelo menos manter um mínimo de produtividade? Não sei, eu acho que vai depender do nível de sofrimento que essa pessoa, que esse indivíduo vai estar passando. O meu foi imagina eu perder uma esposa, um filho, eu acho que são proporções diferentes. Eu acho que a gente, pensando, né, em liderança humanizada, que pessoas lidam com pessoas, né, e isso vem se transformando e ganhando força ao longo desses últimos anos, eu acho que a gente tem que acolher os nossos colaboradores e pensar na produtividade como consequência desse acolhimento. Então, como é que eu entendo aquela situação, recebo a informação, acomodo e dentro da minha estrutura proporciono o mínimo de conforto para que essa pessoa consiga, de fato, produzir. Talvez ela não consiga produzir de imediato, porque situações assim, de rupturas abruptas, tem um período aí de luto, um período de acomodação, então eu acho que tem que ter um olhar sensível do RH, um olhar sensível da liderança, porque tem cobranças que mesmo que elas sejam feitas, elas não vão surtir efeito. Porque a pessoa já está impactada. Você vai ser mais uma voz na cabeça dela. É mais uma coisa que está ecoando na cabeça dela. Então eu acho que se a gente tem apreço, se é um colaborador que é engajado, que entrega resultado, que está vivendo um momento difícil, a gente, quanto empresa, tem que se colocar do lado, entender como pode ajudar para que, de fato, a gente potencialize a entrega desse resultado em algum momento que seja combinado, mas que a pessoa esteja minimamente estruturada novamente. E também, né, Ju, assim, nem sempre essa mudança é uma perda. Nem sempre. De repente é uma mudança de endereço, porque foi para uma casa maior, Exato. Ou de repente é um casamento, ou é a chegada de um filho. Então é uma alegria, mas que isso também vai impactar, porque está mudando o dia a dia e a rotina da pessoa. E se a gente está falando de adaptação e de se antecipar ao que pode ser uma reviravolta, então a gente está falando que esse líder também precisa ser preparado para, olha, em situações assim que acontece isso, como é que a gente lida? Então dá para a gente antecipar isso também para a mudança não te pegar de uma maneira totalmente inesperada. Porque infelizmente aquilo que você falou, tudo muda o tempo todo. Já dizia o nosso música do Lulu Santos. É isso aí. Então todo mundo tem. E a única certeza que a gente tem é morte que vai mudar. Hoje a gente está aqui, essa luz vai sair do lugar daqui 5 minutos, você vai para sua mesa, eu vou para mim, as coisas vão mudar. A gente não tem controle sobre a mudança. O que está dentro da nossa zona de controle, né, enquanto indivíduo? Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu administro as mudanças que estão acontecendo minimamente, mesmo que eu não as controle, mas eu controlo a minha reação sobre elas. Às vezes elas pegam a gente um pouco mais desprevenido, às vezes a gente está mais preparado, depende do nível de maturidade que a gente tem. Mas pensando em liderança, essa liderança ela tem que estar anos-luz, que para eu ser líder, eu tenho que saber que eu vou lidar com diferentes perfis de pessoas, com diferentes perfis de situações, e que tudo pode acontecer com a minha equipe. Então, eu estou preparado? Eu estou olhando para o meu time como eu deveria olhar? Eu estou me preparando enquanto líder para tudo isso que pode acontecer a cada uma fração de segundos? Exato. A empresa está preparada? A empresa tem uma estrutura de acolhimento, seja por uma coisa positiva, por exemplo, estou mudando de cidade, minha família está aumentando, minha esposa está grávida de quadrigêmeos. Porque nós não estamos falando de um filho, estamos falando de uma felicidade quadriplicada. Então, como é que a empresa está se mobilizando para acolher também as mudanças da equipe delas? Eu acho que até se perguntar assim, está preparado? Você fala, não, nunca estou preparado, porque a gente nem sabe a quantidade de mudanças que vai acontecer. Mas é importante você estar disponível para fazer essa adaptação. E falando de disponibilidade, eu quero te agradecer, porque você veio aqui, mudou a sua rotina para poder falar de algo que aconteceu na sua vida e que é, sim, sinal e aprendizado para a gente, inclusive, poder se antecipar e se adaptar o mais rápido possível a mudanças que possam vir. Obrigada, Ju. Eu que agradeço, gente, um prazer. Muito obrigada pelo convite. E você, qual é a mudança que você está esperando acontecer para você se antecipar e estar pronto? Então procura hoje algo assim como esse canal aqui da Bravende, que a gente quer transformar as pessoas. Clica no sininho, se inscreva no canal e manda para mais pessoas para que elas pensem como é que eu posso me antecipar a tantas mudanças que podem vir. E eu espero, desejo que elas sejam ótimas para você. Até mais. Tchau, tchau.